Pai. Está selada essa palavra das 1000 cadeiras, 1000 almas por culto. E serão vários cultos ao domingo. Eu e você participando disso, convidando nossos amigos e compartilhando o que é bom. Ninguém convida alguém para um restaurante que é ruim. Indica um restaurante ruim. Então a gente indica aquilo que faz o melhor para nós. É a casa do Senhor. Desde o ventre da minha mãe eu estou na casa do Senhor. O João, desde o ventre, está na casa do Senhor. E é um prazer enorme. A conferência, não percam, é sério, a gente está preparando o melhor e vai ser histórico. Não faltem. Essa semana, eu, Gabi e João estivemos em Pompeia, a convite da Envisionar, que faz o Summit, e pastores do Brasil todo estavam lá, para justamente aprender e ver algumas coisas sobre a conquista dos 7 montes da sociedade. As 7 áreas de influência, e a gente viu na prática como a igreja faz, e é impressionante o que a família Nishimura faz. Através do seu Shinji Nishimura, os 5 filhos, é uma revolução que aconteceu não só em Pompeia, como em muitas cidades do Brasil. Nós declaramos que essa unção está sobre a casa de oração, e nós conquistaremos os 7 montes de influência, 7 áreas, na política, no governo, na educação, nas finanças, na cultura, porque a igreja do Senhor está aqui para isso. Eu e você, nós traremos o reino dele nessa terra, influenciando a geração, não somente sendo influenciados, amém? E lá em Pompeia, visitamos o Museu da História da Família, e tinha essa imagem representa o que tinha lá. Tinha um trilho. Oi. Sim. Essa família toda, eles são donos da Jacto, que é aqueles equipamentos agrícolas muito fortes no mundo todo. E eles vivem em riqueza com propósito. Eles têm a Universidade da Família, Instituto da Família, escolas, muitas coisas lá na área da política também para influenciar em todas as áreas. E é importantíssimo que o Patrick falou que foi uma aula, eu estava ali anotando. Não sei se você anotou, mas se não anotou, assiste o culto de novo depois para anotar. A riqueza com propósito, ela altera a sociedade. Então é isso que nós vamos viver. E lá, nesse lugar, nesse museu, tinha esse trilho. É um fim de linha, de trilho, vocês entendem? Um trilho, né, de um trem, tem todo o seu caminho, e onde termina a linha do trem, existe esse fim da linha, existe esse tronco que está ali posicionado para mostrar o fim da linha. Está ali para mostrar a história do Shinji, que é o pai deles, que estava saindo de São Paulo e pegou o trem até o final da linha. E ele chegou na cidade que era o fim de linha, que era Pompeia. Quantas vezes você já escutou, não, você está num lugar que é fim de linha. Não, Franca, é fim de linha. Esse aqui é fim de linha, esse carro é fim de linha. Mas ali Deus tem algo. Ali Deus tem algo poderosíssimo. E eu vendo aquilo ali, eu vi esse fim de linha, esse tronco, e eu olhei os parafusos, né? Nossa, esses parafusos grandes. Aí o Juan, até quem está no discipulado conhece o Juan. O Juan estava lá e falou, os cravos que colocaram na mão de Jesus eram maiores. Aí já na hora o Espírito Santo falou, só que esses cravos não seguraram Jesus. Aí vem essa palavra que está aqui para a gente ver nessa manhã. O quanto, em alguns momentos, e a gente vai ver personagens bíblicos, passaram por momentos que era fim de linha. Aqui acabou, não tem mais o que fazer. Mas é impressionante quanto para o homem é fim de linha, para Deus é um novo começo. Enquanto para o homem um parafuso ali grande segura um grande trem, nem os cravos conseguiram segurar Jesus. E o que ele provoca após isso vai revolucionar a sua vida e a vida das pessoas que estão ao seu redor. Acho que só isso já basta, né? Acabou. Acabou. E é incrível quanto você está atento ao Espírito Santo, com os ouvidos abertos, você escuta revelações que pessoas não veem. Meu bloco de nota do celular é lotado de revelações que viram palavras, viram textos, viram palavras para outras pessoas. No meu discipulado 1 a 1 eu falo com o meu discípulo, porque nós estamos atentos, nós estamos escutando a voz do Senhor. O que você tem escutado? Ou o que você tem deixado tampar os seus ouvidos? Você tem escutado a voz dele? Ele não deixa de falar, hein?
Nós já vimos muitas vezes que o Senhor não para de falar. Ah, Deus está em silêncio. Ele está falando, é você que não está escutando. Ele fala. Eu queria falar para vocês um primeiro personagem que para muitos é o fim de linha, que foi com Jó. Quem conhece a história de Jó? Muito forte, não é? A história de Jó, o diabo andava pela terra procurando ali alguma coisa para fazer, e ele viu um servo que era, pela palavra do Senhor, irrepreensível. Você sabe o que é alguém irrepreensível? Aquela pessoa exemplar. Tudo certo, gente, tudo, em todas as áreas. Você tem noção disso? Que coisa mais boa, que o João seja irrepreensível, amém. Assim como eu fui para minha mãe, meu pai. Irrepreensível. Jó era um homem irrepreensível. E aí, o diabo falou para Deus: ei, ele só é assim porque ele tem tudo. Ele tem dinheiro, tem família, tem filhos. Aí, Jesus falou: então pode tocar na vida dele. Tocou, matou os filhos, mataram os gados, ele perdeu tudo que tinha. Mas quem sabe a história de Jó sabe que ele não amaldiçoou Deus, ele não reclamou, ele ficou muito triste em alguns momentos, é claro, mas ele não fez o que o diabo esperava que ele fizesse. Para ele não era o fim de linha, para Jó não era. Ele acreditava ainda no poder de Deus e na soberania de Deus na vida dele. Resumo da história: tudo se vira, ele tem o dobro de tudo, até de filhos. E olha só o que é interessante, o que a gente vê lá em Tiago 5, verso 10 e 11, que fala sobre Jó. Olha isso: irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Para toda aquela nação que via Jó, inclusive para a mulher de Jó, era o fim da linha. Não tinha mais o que fazer. Ué, perdemos gado, perdemos nossos filhos, perdemos tudo, o que adianta? Mas por que o diabo não tocou na mulher de Jó? Alguém sabe? Porque ela era uma só com Jó, então ele não podia tocar em Jó. Se não podia tocar em Jó, não podia tocar nela. Uma só carne. Olha só que legal. Por isso é importante você casar com alguém para ser uma só carne assim. Certo, gente, porque casar com uma só carne de terceira linha, você ali de primeira linha não adianta. Né? É isso. Então, para Jó, talvez não para Jó, mas para as pessoas em volta, era o final da linha. Era onde não tinha mais saída. Chegou ali, vai para a sepultura, acabou. Amaldiçoa esse Deus e morre, Jó. Não adianta mais, acabou tudo. E aí a gente vê lá em Tiago, o povo ali, claro, depois de Jesus vir, depois de tudo, ele fala: lembra dos profetas, lembra lá daquele tempo, olha a perseverança de Jó, e olha o que Deus fez na vida de Jó. Não era o fim da linha, era um novo começo que ele tinha para ele. Mais um personagem, Ana, a mãe de Samuel. Ana era estéril, e ela ficava o tempo todo pedindo um filho, ou querendo engravidar, e Eucana, seu marido, também ajudando ela. Ela tinha uma rival que amaldiçoava a vida dela, falando: não, você não vai engravidar mesmo não, só eu que vou dar filhos para Eucana. E aí ela se rasgou diante do Senhor. Olha o que está escrito em 1 Samuel 1, verso 9 a 11. Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote ali sentado numa cadeira, junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou, e com a alma amargurada. Pensa, gente, com a alma rasgada, a alma triste, amargurada. Para ela era o fim da linha. Nossa, estéril, não conseguia há muitos anos. Não dá, eu não vou ter filhos. Olha isso, chorou muito e orou ao Senhor. Sabe o que é mais forte? Só volta, por favor. O que é mais forte para mim nesse versículo é: aonde que ela chorou muito e orou ao Senhor? No santuário, na presença dEle, na casa dEle. Então o melhor lugar que existe para você estar amargurado, mas ali abrir o seu coração, chorar e orar, é na presença do Senhor.
Se você estiver lá no mundão, sozinho, você pode estar chorando, amargurado, e você vai continuar daquele jeito. Ana falou: estou amargurada, estou muito triste. Inclusive o sacerdote Eli repreendeu ela: Ana, você está bêbada, pelo amor de Deus, você está muito bêbada, você está tonta aí caindo. Ela falou: não, eu não estou bêbada, eu estou amargurada, eu estou triste, eu estou chorando. Aí ele falou, aí ela fez essa oração, ó, pode passar? E ela fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e sua barba nunca serão cortados. O profeta Eli, o sacerdote Eli viu isso e falou: então que seja assim, conforme a sua oração. Que Deus te entregue o que você está pedindo. Você vem para a casa do Senhor, se rasga, chora aos pés dele, e ele olha para você e fala: que seja assim então, como você está me pedindo. Se eu me rasgo fora da presença, em outro lugar, ele não consegue te escutar da forma como na casa dele ele te escuta. E ele provisiona, ele faz. Resultado, dali ela foi e engravidou, e ali vem Samuel, um dos maiores profetas e juízes de Israel. E depois de Samuel ainda teve mais 5 filhos. Você sabia disso? Mais 5. Então, para uma mulher estéril, fim da linha, onde não tinha chance de ter filhos, ela teve 6. Imagina uma nova história. Imagina 6 Joãozinho. Meu Deus, é muita gente, é muita criança. Pode 4, a gente vai até 4, tá bom. Gente, 6, imagina 6 crianças. Para quem era estéril. Para quem era estéril, tem muita gente para ajudar, é vô, é vó. Olha lá, eles gostam. Para muitos e até para ela, o que era fim da linha era o início de 6 crianças, 6 pessoas, e uma delas, um dos maiores profetas e juízes de Israel. O fim da linha para alguém pode ser uma promessa se cumprindo para um povo. Pai, cadê o profeta? Cadê o juiz que o Senhor ia mandar para essa terra? Está lá a Ana estéril, chorando na presença do Senhor, e Deus entrega para ela o que era o final da linha, o começo da história para um povo que esperava um juiz. Então, se for para se rasgar, se rasga na presença dEle, se entrega na presença dEle, não há lugar melhor. Mais uma pessoa para a gente ver, Daniel. Daniel era também, na palavra do Senhor, dado como irrepreensível. Eu estou colocando exemplos para vocês de pessoas que estava tudo certo até, tudo certo, mas para eles chegou um momento que parecia o fim da linha. Eles não conseguiam achar nada na vida de Daniel para prender ele, ou para não deixar ele mais ficar orando várias vezes ao dia. E aí, colocaram um decreto que quem orar ao Deus que não for o rei nem nada, vai ser preso, vai ser colocado na cova dos leões. E aí, olha o que está escrito em Daniel 6, verso 24 a 28. E, por ordem do rei, os homens que tinham acusado Daniel foram atirados na cova dos leões, e junto com as suas mulheres e seus filhos, e antes de chegarem ao fundo, os leões os atacaram. Só um minutinho, isso aqui é depois que eu vou falar, mas só para explicar a história para vocês. Daniel foi jogado na cova dos leões, e quem sabe o que acontece? Os leões se tornam vegetarianos. Na hora, vegetarianos, eles não atacaram Daniel. E aí, na virada do dia, no outro dia, o rei chega lá e vê que Daniel está vivo, e o rei se alegra. Nossa, que coisa boa, quem te acusou, agora eu vou jogar dentro da cova dos leões. E aí vem, por ordem do rei, os homens que tinham acusado a Deus, pode colocar, isso, os homens que tinham acusado Daniel, foram atirados da cova dos leões, juntamente com as suas mulheres e seus filhos. E antes de chegarem ao fundo, os leões os atacaram, despedaçaram todos os seus ossos. Então o rei Dario escreveu aos homens de todas as nações, povos e línguas de toda a terra: paz e prosperidade.
eu estou editando um decreto para que em todos os domínios do império os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois Ele é o Deus vivo, o Deus de Daniel, pois Ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio jamais acabará. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. E aí está falando assim, ó, e assim Daniel prosperou durante os reinados de Dario de Ciro, o persa. Gente, o que era o fim da linha para uma pessoa jogada na cova dos leões? Ele sai de lá e o Deus dele é exaltado em todo o império e ele prospera e se torna um dos governantes. O que era o fim da linha foi um ponto de partida. Uma frase que eu gosto muito de usar é a seguinte: não dá para voltar atrás e fazer novos começos, mas eu posso começar agora e fazer um novo final. Vamos repetir. Eu não posso voltar atrás e fazer um novo começo, mas eu posso começar agora e fazer um novo final. Daniel não podia escolher ou não quero ir para a cova. Você vai para a cova dos leões. Não, pai, eu não quero ser demitido do meu emprego. Foi demitido. O que é um fim da linha para você pode ser uma empresa que Deus está te dando. O que pode ser o fim de um relacionamento, de um namoro que tem que dar errado. Namoro é para dar errado, porque se der certo vira casamento. Eu estou tão triste, amargurado, meu namoro não deu certo, que bom. É um novo começo para você encontrar outra pessoa para casar, pessoa boa. Vocês entendem? Mais um exemplo de alguém que, de verdade, gente, imagina você ser jogado, amarrado, dentro de uma cova cheia de leões, famintos. Você já fala assim, eu te entrego tudo, tá? Não tem mais nada. É o fim da linha, né não? É o fim da linha. Mas ali mesmo Deus mudou toda a história e o Deus foi exaltado. Eu vou citar mais 3 exemplos aqui, ó. Mais um exemplo. José, lá em Gênesis 37, fala da história de José, que José foi vendido pelos seus irmãos como escravo. De verdade, você quer um fim da linha pior do que esse? Ser vendido como escravo? Um tronco desse aqui, na forma vertical, ele ficava lá amarrado como escravo. José foi vendido como escravo, e depois de um tempo se torna governador do Egito. O que era fim da linha foi o começo de uma nova história na vida dele. Dali tudo muda. Mais um exemplo, Jonas, engolido por um grande peixe. Alguns falam baleia, outros um grande peixe. Jonas, ele queria algo, aí Deus falou para ele, é isso que você tem que fazer. Aí ele não foi, o barco naufragou, ele caiu no mar, na verdade foi jogado no mar, e a tempestade se acalmou, porque ele que estava causando a tempestade na vida de outras pessoas. E aí, dentro do peixe, tem a oração de Jonas. Ele se arrepende, ele fala, estou aqui nas profundezas de um peixe. O que o Senhor quer fazer de mim? E aí, a baleia o vomitou no local onde era para ele estar. O que era o fim da linha para Jonas foi a salvação de uma cidade de Nínive, de 120 mil habitantes. A fúria do Senhor estava já programada para destruir a cidade de Nínive, e Jonas estava destinado para ir a Nínive a anunciar a palavra do Senhor e falar, arrependam-se, pois ele vai destruir a cidade. E ele falou, não quero, odeio aquela cidade. Aí Deus falou, você vai, para você parece o fim da linha, está dentro de uma boca de uma baleia, mas eu vou te colocar no começo, para você salvar a vida de 120 mil pessoas. Imagina, você está dentro da baleia, não tem nem como é a sensação, é de morte, não é? De morte. E dali Deus fez algo maravilhoso e aquela cidade se converteu, foi decretado um jejum, uma rasgação de vestes e colocar panos de saco, se humilhando perante a presença do Senhor, e ali a fúria do Senhor não veio sobre aquela cidade. Você na sua casa pode ser a salvação da sua casa. Você fica assim, não, mano, não vou falar de Jesus pro meu pai, não. Vou convidar pra quê? Eu gosto lá da igreja, escurinho e tal, ninguém me vê. Vou chamar ninguém não, só eu.
Você pode ser Jonas, que está negando fazer o que Deus te chamou a fazer. Para você ali está sendo só um fim de linha, e ele está falando assim, não, existe algo a mais, além disso. Através de você eu quero salvar não só 120 mil pessoas, é milhões de pessoas. Você tem que lembrar que você nunca vai ser a mensagem, você vai ser sempre o mensageiro. Você carrega a mensagem de Jesus. Então você pode se considerar pequeno. Moisés tinha problemas de fala, né? Era considerado gago. Imagina, Jesus te ama, difícil. E mesmo assim Deus usou ele, né? Não, o quê? O que você quer falar, Moisés? Tá, ele não falava. Pensa, Genésio. Não seja como Jonas, escute a voz dele e siga o que ele está te falando, porque muitas pessoas estão esperando isso. Mais exemplo, a morte de Lázaro. A morte de Lázaro era com certeza o final da linha, né? Não, gente, pelo amor de Deus, se não for agora, desculpa, mas é muito fim de linha. Estava lá com a pedra já, e há 4 dias ele estava morto, já cheirava mal. Mas Jesus falou, ele vai ressuscitar, gente. A passagem ali é maravilhosa. Jesus já sabia que ele tinha morrido, sem nem ninguém ter falado, e ele falando, ele vai ressuscitar. E aí remove a pedra, Jesus fala, Lázaro, vem para fora, e ali começa uma nova história na vida de Lázaro. A Bíblia ali não conta mais algumas coisas, mas imagina o rebuliço que Lázaro realizou, gente, imagina, só imagina. Algo que realmente era fim de linha para ele, Jesus veio e falou, não, volta, você tem muita coisa ainda para completar nessa vida. Pai, a minha empresa morreu, meu casamento morreu, minhas finanças morreram, minha relação com os meus pais morreu, é o fim da linha mesmo, tem uma pedra lá e já está há mais de uma semana, cheira mal aquela área. Ele está falando o quê? Não, eu sou poderoso e eu ressuscito isso. Para você pode ser o final, mas para mim não é o final, porque eu não falei. Se eu não falei que é o final, não vai ser o final, e ninguém discute comigo, pronto. Se Deus não falar que é o final naquilo, não adianta, porque a porta que Ele abre não se fecha, mas a porta que Ele fecha também não se abre. Se Ele não fechou aquela porta é porque não vai ser fechada. E se a tumba ali foi colocada, a pedra estava colocada sobre a tumba há 4 dias, Jesus falou, não é essa pedra que vai te segurar não, pode remover e você está ressuscitado, pode continuar o que eu te chamei para fazer. Tem um exemplo aqui, mais um exemplo muito forte, que é de Sadraque, Mesaque e Abednego. Gente, olha, e tem muitos, viu? Eu selecionei alguns para a gente trazer. Sadraque, Mesaque e Abednego. Que existia também um decreto naquela época de Nabucodonosor: se vocês não adorarem essa estátua de ouro, enquanto tocar as flautas, enquanto tocar a música, vocês irão para, quem não fizer isso, vocês irão para uma fornalha e serão mortos. Olha só o que fala Daniel 3, verso 15 a 18. Pois agora, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e a adorar a imagem que eu fiz, era Nabucodonosor dando uma chance para eles. Eles já tinham desrespeitado e falou: estou aqui que eu não quero que vocês morram. Você passou? A imagem que eu fiz será melhor para vocês. Ei, presta atenção no que eu estou falando. Vai ser muito melhor se vocês adorarem essa imagem. Senão vai ser o fim da linha para vocês. Mas, se não adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas. E aí vem a pergunta: que Deus poderá livrá-los das minhas mãos? Meu Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: oh, Nabucodonosor, você não conhece a gente, não conhece o nosso Deus. Oh, Nabucodonosor, com todo respeito, meu senhor, não precisamos defender-nos diante de ti. Pode passar? Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e Ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas, se Ele não nos livrar,
não livrou. Saiba que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandastes erguer. Aqui vem um recado para eles: se vocês não fizerem isso, vocês vão cair na fornalha e serão mortos, e não vai ter Deus nenhum para salvar vocês. Esse é o decreto sobre a vida. E eles falaram: não, nós não aceitamos, nós não adoraremos a essa imagem. Se Deus nos livrar, amém. Se não livrar, amém. Sabe o que é muito interessante? Aqui a gente aprende que eles realmente se posicionaram e defenderam a sua fé, independente das consequências. Hoje em dia, é pouca gente demais disposta a defender a sua fé e aceitar qualquer que seja a consequência. Não, eu não vou postar uma fotinha aqui de Jesus, ou uma música de Jesus, ou que eu estou na igreja, porque as pessoas vão se afastar, minha mãe às vezes pode ficar brava, tal pessoa pode ficar brava. A gente se importa com as consequências de ter Ele como nosso Jesus. Eles não se importavam com a consequência. Para eles, poderia ser o fim da linha, mas eles não se importavam, porque o amor deles por Deus era tão grande que, ei, não importa, Ele é soberano. Se você quiser lançar a gente nas chamas, tudo bem, por amor dEle nós vamos. E você não tem coragem de postar no Instagram uma coisa. Você não tem coragem de falar para o seu amigo sobre Jesus. Você não tem coragem de colocar a cara no mundo e falar: ei, o Senhor vive, Jesus vive e Ele voltará. A gente tem medo das consequências. Aqui a gente tem 3 homens que não tiveram medo das consequências. E aí vem o verso 24 a 26. Mas logo depois o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros. E aí eles jogaram, né? Os 3 na fornalha. Uai, né? O mineiro, uai, não foram 3 homens amarrados que nós atiramos no fogo? E eles responderam: sim, ó rei. O rei exclamou: olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos andando pelo fogo, e o quarto se parece com o filho dos deuses. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam e venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do fogo. A palavra fala que as chamas estavam 7 vezes mais fortes. E os soldados que levaram eles para cair dentro da fornalha morreram. Imagina você chegar perto do fogo e morrer. Fortíssimo. Mas a Bíblia fala, eles saíram ilesos, sem cheiro de fumaça. Gente, se tem uma queimada num terreno a 500 metros, seu cabelo já fica cheirando fumaça. As mulheres já vão ter que lavar o cabelo. Cheira fumaça. E eles dentro da fornalha, nem cheiro de fumaça, sem cabelo chamuscado e a roupa intacta. O que era o fim da linha para aquelas pessoas era o início da história de que Deus, o Deus Altíssimo, seria exaltado. E aí o versículo 30, que para mim é o mais forte. Então o rei, olha essa palavra, promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego da província da Babilônia, para as pessoas que estavam dentro do fogo para serem mortas, foram salvas pelo anjo do Senhor, saíram de lá, que era o fim da linha, saíram de lá e foram promovidos na província. É muito forte. Parece que quanto mais forte a provação, a dificuldade, mais forte é depois o resultado. Eu gosto muito de falar, quando a gente está à beira de algo muito grande, eu falo, antes de melhorar, piora um pouquinho. Gente, uma conferência gigantesca que a gente vai fazer aqui, algumas dificuldades aparecem e falo, gente, relaxa. Antes de vir algo muito, muito forte, piora um pouquinho. A dificuldade se levanta para ver se você desiste. Jó não desistiu, Ana não desistiu, José não desistiu, Daniel não desistiu, Jonas não desistiu, Lázaro não desistiram por ele, Jesus não desistiu dele. Mesmo que você desista, Deus não desiste de você. Sadraque, Mesaque e Abednego não desistiram e foram promovidos. Então na nossa vida, com notícias, com acontecimentos, a palavra do Senhor fala,
tereis aflições nesse mundo, mas tem de bom ânimo. Ele não fala, ó, vocês estão ilesos de tudo, tá? Não vai acontecer nada com vocês. Vocês vão ficar só, tudo top. Não fala, não, vocês vão passar. Vão passar por dificuldades, vão passar por tormentas, vão passar por momentos que para você é o fim da linha. Mas eu tenho uma notícia para te falar. Existe alguém que enfrentou o fim da linha e foi além da linha para nos salvar, que foi Jesus. Olha o que a palavra fala em Mateus 26, 39. Mesmo Jesus, há pouco tempo ali de ser crucificado, ele estava triste. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, afasta de mim, se possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Para Jesus, perto do fim da linha dele aqui na terra, ele ainda pensou: ô Pai, sério mesmo que tem que ser eu crucificado? Gente, se Jesus viu que o fim da linha dele estava difícil, imagina você, orgulhoso. Não, dificuldade não. Para que eu vou me abrir com outro? Pedir oração para quê? Para que eu vou falar com o meu discipulador? Para que eu tenho que falar com o meu pastor? Para que eu tenho que ir na igreja? Se eu não for no rancho nem nada, se sobrar tempo eu vou na igreja. Para Jesus teve a dificuldade, e Jesus foi perfeito, é perfeito. E mesmo assim para ele sentiu angústia e falou: Pai, se possível, afasta de mim. Não deixa eu passar por isso não. Aí vem a segunda parte. Mas que não seja conforme a minha oração, mas o que o Senhor quer para a minha vida. E aí Jesus, no fim da linha, ele ultrapassou. E aí vem Hebreus 2, 17 e 18, que mostram a importância de Jesus ter feito isso. Por essa razão, por isso que Jesus fez isso, era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos, em todos os aspectos. Olha isso. A Bíblia fala, era importante Jesus passar por tudo isso, esses aspectos humanos, para mostrar que você, ao passar por isso, você pode vencer. E por essa razão, pode voltar por favor? Que ele se tornasse semelhante aos seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote, misericordioso e fiel com relação a Deus, e fazer propiciação pelos pecados do povo. Por quê? Tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Está sendo difícil, eu estou sendo tentado, estou no fim da linha. Ei, para Jesus também. Ele foi tentado em muitas oportunidades. Ele foi tentado e para ele também era o fim da linha. E ele foi além. E aí aqui vem o entendimento dessa imagem. Esse trilho representando aqui o fim da linha, esse tronco, com esse parafuso, mesmo ele sendo grande, ele consegue segurar um trem. Vem um trem, claro, em uma velocidade mais reduzida, mas se necessário, isso aqui consegue segurar um trem. E aí vem a outra imagem, coloca por favor para nós, que são cravos ainda maiores nas mãos do nosso Senhor Jesus. Isso não conseguiu segurar ele. Aquilo lá segura o trem, isso aqui não consegue segurar Jesus. Isso aqui não segura Jesus de te abraçar, cuidar de você, mostrar que não é o fim da linha, existe algo além. Assim como aquele tronco, com aquele parafuso, aquele prego segura um trem, existe um tronco na forma de uma cruz, onde pregos foram cravados muito maiores nas mãos de Jesus, e ele não foi seguro, ele não foi segurado por aquilo, ele transcendeu tudo aquilo para salvar a minha e a sua vida. Ali na hora, o Espírito Santo já me deu toda essa passagem, toda essa palavra do Senhor. Então, eu acredito que não é algo meu, é algo do Espírito para a sua vida. Se você, por esses dias, está achando que é o fim da linha, está torcendo para o ano acabar logo. Acaba logo esse ano que eu quero 2023. Eu tenho algo para te dizer, ainda esse ano
Eu profetizo sobre a sua vida que algo grande vai acontecer. Milagres que você espera desde o início do ano vão acontecer agora, esse ano, ainda esse ano. Porque para Ele o tempo dele é diferente do nosso. Um dia para Ele é 1000 anos nosso, então Ele não tem dificuldade alguma em te abençoar e te entregar o que você precisa ainda esse ano. Para você pode parecer algo impossível, muito difícil. Pai, passa logo esse ano. Afasta de mim esse cálice desse ano. Afasta de mim que eu quero ir logo para o ano que vem. Eu falo por testemunho próprio. Na nossa vida, o primeiro semestre de 2022 foi o pior da nossa história. Eu e Gabi tivemos o pior semestre da nossa vida. Após o Summit, após a virada de chave do Summit, o segundo semestre foi o melhor da nossa vida. Foi um fim da linha e depois disso foi algo gigantesco que Deus fez na nossa vida. O chamado pastoral, o chamado em tempo integral bateu muito mais forte na nossa porta e falou: agora é a hora. O que para nós era o fim da linha foi um novo começo para cuidarmos de vidas e de pessoas. Financeiramente, ministerialmente, muitas coisas que talvez a gente pode testemunhar depois para vocês. O João, no primeiro semestre perdemos o Joaquim, nosso primeiro filho, e agora no segundo semestre estamos grávidos do João. Em um ano, olha o que Deus pode fazer na sua vida. Talvez em um dia o que Ele pode fazer. Talvez hoje, você aqui, longe da presença dEle, em um dia pode mudar a sua vida a partir de hoje. E mais vale um dia na presença dEle do que 1000 lá fora.